Vini, essa pressão aí que o Vitória vai botar te preocupa ainda sabe mais? que O que tu acha disso? Eu acho que o time tem que ter um pouco de inteligência. A pressão, por mais que a gente aqui a gente tende a olhar pela ótica colorada, a pressão ela é toda do Vitória. A pressão ela é toda do Vitória. Se tá ruim pro Inter, tá difícil pro Inter, imagina pro Vitória, que tem os 5 pontos a menos. 70-30. Porque a pressão também é do Inter. Não, a pressão é mais do Vitória. Não, aí sim, mas toda, eu tô discordando só do toda. E eu digo porque eu poderia ser 70-30 se o jogo fosse no Beira-Rio. Aí o Inter teria esses 30. É que o Barradão, Vini, primeiro porque o Barradão ele é dentro de uma pedreira, né? Num buraco. Assim, a torcida lixão na época. Você acessa pelo alto. A torcida chega por cima. Não tem gramado? Não tem gramado? Não, é que era um lixão que na época o Antônio Carlos Magalhães deu pro Vitória e o Vitória fez um estádio ali. Mas ele era originalmente uma área de lixão. O lixão era do lado, mano. Era do lado. Sim, mas você via o urubu voando, via exatamente. de pressa, Tu vem caminhando e eu cacei 4 urubu. Aquela área ali que o Vitória tem, ela é numa pedreira, assim. E aí o estádio é um caldeirão, a torcida lota e a torcida... E a rua para chegar. É um desafio. E a torcida do Vitória... Se tu não chegar 5 horas antes, tu não chega. E a torcida do Vitória, ela é muito, mas ela é muito diferente da torcida do Bahia, assim, em termos de comportamento. A gente fez um jogo lá em 2000, o Inter jogou em 2004, lá o Zé faz o gol, o Inter depois do Vitória vira. E o Zé Alder, o nosso narrador. É aquele que na volta joga um negócio no aeroporto no Lorissandre, né? Eu acho que sim, e o Zé Aldo grita gol, o Inter sai na frente e o Zé Aldo se empolga no gol e alonga o gol. Daqui a pouco vem uma mão, dá um tapa no equipamento dele. Ih, rapaz. Porque a cabine fica próxima mais do... Enfim, é um ambiente que vai ser um ambiente de calor, Vini, de pressão. E o Vitória tá fazendo, Vini, desse jogo uma batalha. Ele entende que esse é o jogo que pode fazer com que ele respire e possa sair do rebaixamento. Eu só acho que a gente não pode... É que tudo bem, tudo isso vai acontecer, mas continua sendo o mesmo Vitória que tem remado no Campeonato Brasileiro. Exato. A torcida do Vitória também lotou o estádio em outros jogos, também fez festa em outros jogos e o time fracassou. O grande ponto que eu estou dizendo é que a pressão pelo resultado é justamente em cima dessa mobilização do Vitória. Quem precisa sair da zona de rebaixamento ainda é o Vitória, e quem joga muito pouco, ou melhor, tem uma perspectiva muito alta de melhora, é o Vitória. A gente tá cobrando o Inter aqui porque a gente sabe que o Inter pode jogar mais, mesmo com as peças que tem. Vamos negociar os meus 30% para 20%, então. Mas deixa eu te dizer só porque que não é... Não, porque que não é toda do Vitória, Vini? Porque, embora seja majoritário, assim, maciçamente, tá, do Vitória, ela não é toda do Vitória, porque se o Internacional chega a perder o jogo, e nos jogos fora de casa o Inter tem 10% de aproveitamento contra quem quer que seja, se ele chega a perder, o Inter passa a ficar 2 pontos acima do Z4. E tem o Bahia depois. E aí o Bahia no Beira-Rio e os outros jogos todos viram jogos contra o Manchester City, porque a dificuldade é aquela âncora do grande que quando se aproxima do Z4, a âncora vai puxando para baixo. Então só por isso que eu não dou toda a carga em cima do Vitória. Tem uma parte que é do Inter. Mas você não negociou nada. Deixa eu levantar uma pólvora aí com vocês. Se o Inter perder hoje, fica 2 pontos, mas muito ameaçado ali de rebaixamento, o Ramon Dias e o filho dele correm risco de perder o emprego ou não? Eu acho que isso aí é assinada aí sim uma crise para cair. Eu acredito que correr o risco, fica pedalado para o sábado. Fica pedalado corre o risco de perder o emprego. Deve perder no emprego, agora não vai adiantar nada, né? Porque o cara que entrar lá vai saber o quê. Eu acho que vocês estão apenas, e eu concordo com todos os argumentos fora do campo aqui, todos eles. Só que tem uma coisa que joga muito no futebol, são os boleiros do adversário. O time do Vitória é ruim. É ruin. O time do Vitória ganhou do Bahia, o Celso. Mas ganhou o jogo da vida, ganhou do Santos na Vila Belmiro. Endureceu com o Corinthians agora, ele perdeu 1-0, mas endureceu com o Corinthians. Lá dentro da casa deles, eles são leão, lá eles são leão, não adianta. Se fosse então leão assim, estavam fora da zona de rebaixamento. Mas não é o Internacional, mas não é questão só em casa, não adianta. O Juventude é leão em casa. Mas perde e não vai cair, mundo. Vai cair. Não, já caiu, mas o Guerrinha, é óbvio que o jogo lá é mais difícil do que aqui, mas é ruim o time. Não, se der a lógica, não perde. É evidente que é ruim, mas o problema é que o Internacional está numa fase tão precária, entendeu? Que qualquer jogo é complicado para o Internacional, ainda mais pegando um adversário que vai jogar a vida.
eu tenho certeza, e eu não estou diminuindo isso, eu tenho certeza que nós estamos diante do pior time do Inter dos últimos, talvez até mais triste do que o time que caiu. Então, aí tu tá... Eu concordo com isso. Eu só estou colocando que para cair ou não, tu precisa olhar os adversários. Tu tá dando o problema do Internacional, tu tá dizendo que o Inter tem um dos piores times dos últimos tempos. Ao Inter. Ao mesmo tempo tu diz que o Vitória é um time fraco, verdade. Só que o Vitória, fraco contra o Inter, também fraco, tem o seu estádio, tem a sua pressão, tem o jogo da vida, tem a grande necessidade de ganhar. O Inter pode jogar por um empate, seria maravilhoso. Se o Inter ganhar 1-0, vocês vão me dizer o quê? Eu vou dizer que o Inter ganhou porque ganhou do jogo. Não, por isso foi lá e ganhou. É a questão do resultado, a gente vai estar olhando só o resultado. Libertadores, se ganha, Inter ganha. É assim, tu tem um fato, né, Guerrinha? O rendimento do Inter fora de casa no Campeonato Brasileiro é de 24%. E com o Ramon, 10%. Com esse universo que a gente está lidando. O resto é subjetivo. Agora pode ganhar, empatar é óbvio. Obrigado. Eu odeio essa parte dos números que tu vem. Não, aí não é comigo. Maurício. Não, o Maurício não. O Maurício não sabe contar. Como é que vai botar o Maurício nessa Porque aí ele chega e começa. Não. 24%. O Maurício, 10%. Mas aí é a vida. 10% tem o jogo contra o Palmeiras, que vai jogar 345 vezes contra o Inter, vai ganhar 346. Pois é, mas daí eu vou usar a matemática também, que diz que o Inter tem 93% de chance de ficar na primeira divisão. Não, uma coisa... Mas tu entende... Tudo é verdade. Não, mas tu entende que daí... Tudo é verdade. A campanha que o Inter fez até aqui, ela não pode dizer como vai ser o jogo. O que eu vou dizer pode ser cruel, mas eu vou te dizer o seguinte. O Inter e o Vitória são muito parecidos hoje. São muito parecidos como times de futebol. O Inter tem o Alan Patrick, sim. O Alan Patrick não está jogando absolutamente nada. Ele não fez absolutamente nada contra o Atlético Mineiro. Faz 10 partidas, pelo menos, que ele joga muito pouco. Quando o Atlético Mineiro tinha 10 homens em campo e ele tinha, inclusive, espaço para ter coisas melhores. Não fez. Então, o Inter não está jogando absolutamente nada. E o seu treinador, tá? Aqui no Rio Grande do Sul é um troço sério. Ele bota o destaque individual do time no banco, que é o Carboneiro. Não, e mais. E aí enche de algoritmo para dizer que o GPS dele, o GPS da Casa do Chapéu, o GPS que eu sei do Carboneiro é que ele fazia, antes de ir pro banco, gol, assistência e individualmente era o melhor jogador do time. É que eu quero. Eu mandei um mecânico de GPS lá no Beira-Rio ontem, disse aqui, eu liguei para ele, dá um pulinho lá que o GPS não tá bom. Tá. E aí o seguinte, os meninos que podem mudar o jogo e que quase mudaram o jogo e só não mudaram por culpa exclusiva do goleiro do Atlético, que fez uma defesa assim, arrasadoramente monumental, uma coisa impressionante, um cabeceio do Ricardo Matias, tá? E aí ele bota faltando 5 minutos. A defesa mais difícil daquele jogo foi no primeiro tempo. Foi do chão embaixo. Mas ele disse que perguntado depois do jogo, concordo que foi uma defesa muito, aquela do chão. Que bateu mas ele disse que a de Mar, que exigiu mais dele, técnica e agilidade, foi o cabeceio. Porque é muito de perto e forte. Eu só quero pontuar aqui, Pedro, que o Vitória, que a gente está temendo tanto, o Vitória tem 6 vitórias em casa no Campeonato Brasileiro. Isso é um time que é forte dentro de casa? Não é. Pergunta que ele faz. O time com o Ramon Dias, Ramon Dias, que tem 10% de aproveitamento fora, é forte fora de casa? Não é, mas o Vitória... Esse é o duelo. O problema do Vitória, o Vitória é ruim, ninguém discute isso. Claro que é ruim. Tá fora de discussão. Agora, 6 vitórias dentro de casa, de quem é que ele ganhou? Tem que ver de quem é que ele ganhou. Né? Primeira coisa. E aí, pelo menos é um cartão de visita tu ganhar em casa. O Internacional não consegue ganhar nem em casa. Nem em casa ele ganha. É que cada jogo tem seu contexto. Esse jogo do Vitória, ele tá entendendo como jogo da final do Campeonato Brasileiro dele. Do mundo? Não, é a salvação da temporada dele. Se ele ganha, ele puxa o Inter, ele encosta 2 pontos e ele tem a perspectiva de sair na zona de rebaixamento na próxima rodada. Até porque o Santos tem confrontos duríssimos também e tá ali pertinho. E tem confronto com o Inter. Tá entre os dois. Então assim, o Vitória vê esse jogo como uma só final de campeonato. Ele tá criando um ambiente para isso, ele tá mobilizando seu torcedor, ele tá fazendo a Copa do Mundo dele. E isso aumenta a dificuldade. O Vitória é ruim. Se fosse bom, não tava na zona de rebaixamento. Todo mundo concorda. Porém...
Porém, o Vitória o Vitória está fazendo desse jogo um jogo em que o cara vai correr mais, que o cara vai marcar mais, que o cara vai pegar mais, que daqui a pouco aquele jogador que está com um pouquinho de confiança vai aumentar porque a torcida vai estar empurrando. É que nem o Inter fez com o Atlético, mobilizou, botou 30 mil no Beira-Rio. O Vitória tomou 8, não tomou 8? Do Flamengo. E aí caiu o Cariri. Isso. Nós estamos falando de coisas diferentes. Todo mundo aqui concorda que o Vitória é um time muito ruim e pode perfeitamente tomar 3-0, 4-0, é um time instável. Mas a questão é que o Inter, que deveria estar muito melhor, ele não controla jogo nenhum. Ele ganhou do Sport, assim como poderia ter perdido. Do Sport. Lá o jogo contra o Fluminense, que nem é um super time, foi um bombardeio com 15 minutos, o Fluminense tinha 6 chances de gol. Então o Inter é muito instável. Não tem nada que nos indique que ele vai ter maturidade, estabilidade para enfrentar um jogo assim. Eu vou dizer mais para vocês. Felizmente o Inter tem hoje, tá? Até prova em contrário, claro, um goleiro que faz atuações maravilhosas e tira aquele primeiro tempo contra o Fluminense. Se fosse 4-0 não teria problema, o goleiro é que salvou. Aqui, Pedro, o ponto para mim é a gente debater mais as coisas do Inter do que de fato enaltecer aqui o Vitória, que a gente sabe. Estamos enaltecendo. Eu acho que sim, a gente está dizendo que o time é ruim, a gente está falando do Inter. Mas, Diogo, o Inter é que não consegue ser eu bom. acho que a gente achar que... Tu vem complicar que eu te mando pro planeta. Eu vim complicar. Um dia na semana... Não veio. Alguém tem que complicar. Mas o que você debateria do Inter na proposta que faz, que é boa? É que assim, vamos debater o Inter. Quando o César fala que... E aí, aqui eu não estou falando só o jogo, estou falando do Inter como estrutura o clube hoje. Perfeito. Estar onde está. Exato. Quando o César fala que é um dos piores times do Inter, eu discordo. Eu acho que é um time do Inter com uma gestão muito ruim. Muito ruim. E isso potencializa e reflete no campo. Com um time que eu acho que poderia jogar muito mais. Eu acho o absurdo, eu acho esse time, que não é nada demais, ainda mais com as peças que perdeu e com o desandar do ano. Era um time para estar pelo menos no meio da tabela, de repente sonhando com uma pré-Libertadores, mas não um time para estar ali fazendo do jogo contra o Vitória um evento. Tu entende? Isso é uma das coisas mais arrogantes que eu já ouvi. Tu acha? Tu tá querendo dizer que a culpa pelo fracasso é só tua e não o trabalho dos outros. Os outros são melhores. Os outros times são melhores. Homer Simpson. Não. Então tu acha que o Inter... Tu acha que faz sentido o Inter estar na posição que está no Campeonato Brasileiro? Claro que faz. Ela é justa. Claro. Tu acha que ela é justa com o que o Inter tem de peças, com a estrutura que o Inter tem? Mas que a justiça é uma coisa muito diferente. Não é justo pelo que o Inter tem de peças. É isso que eu tô dizendo. É justo pelo que o Inter tá jogando. Exato. Não, pela estrutura do Inter, ela é justa. Pelo trabalho que é realizado. O Aguirre bota o ranking de lateral direito. Então tu acha que o Inter tem um time para estar em 15º? O Juninho bota em dupla zaga Mas do se Brasil. você fizer a conta na comparação direta peça a peça, jogador, que é o que ganha jogo na sua opinião, e eu concordo boa parte das vezes com ela, no peça a peça Inter e Vitória, o Inter ainda será melhor que o Vitória. Mas é que sempre assim, eu acho grande quando cai. O Vitória, talvez... O grande quando cai. O Vitória, só que o Inter... não é bom. Tu acha que o Inter tem time, estrutura, torcida, tudo isso pra estar em 15º lugar? Não disse isso. Não, pois então, mas é isso que eu tô debatendo. O que eu disse é que os jogadores do Inter, a grande maioria, são jogadores abaixo da realidade. Discordo do Inter, não. O time do Inter hoje não é um time para estar em 15º. O time do Inter hoje está em 15º por causa do trabalho que é feito no Beira-Rio. Não é só isso. Não é ruim. Pelo amor de Deus, com o nível que alcançaram esse ano em alguns momentos, não é ruim. É só tu ver o teto que a equipe alcançou e onde ela está hoje. Tirou os caras que faziam diferença. Mas quem saiu não está fazendo diferença nenhuma, César. Quando o Inter precisou mobilizar, o Inter mobilizou e socou o Botafogo. Contra o Atlético, agora os primeiros 20 minutos, socou o Atlético, depois parou, não sei porquê. Mas, porque sabe? O Atlético então, fechou e a dificuldade de um time que tem precariedade técnica de tirar o adversário do lugar é muito maior. Claro, porque aí com 10 voltou todo mundo e aí não tem o problema é deles. Aliás, que coisa ruim, né? Uma expulsão a 15, 20 minutos do primeiro tempo. Estraga o jogo, fica uma porcaria. Porque o que tem 11 vai pra cima e o que tem 10 tu tem que saber tirar proveito disso. Se tu tem jogadores que te permitem alargar o campo, ter a jogada individual, ter o 1 contra 1, é muito melhor tu jogar 11 contra 10, não é um problema. Só que como tem dificuldades técnicas, todo mundo se fecha, Vini. Mas o Pedro, com isso que ele falou vai favorecendo a minha tese. O Inter mostrou que tem um teto. Isso mostra como o César está equivocado no que está dizendo. O que o Inter apresenta hoje é muito abaixo. Tu acha hoje esse ano diferente de 15, por exemplo? 15 é o que não cai.
15 é o que não cai. Você quer falar 16 ou 15? 16, perdão. 16 ano que cai. Tá. Na 32ª rodada, o Inter de hoje tem os mesmos 36 pontos. Sim, mas aquele time eu achava muito ruim e eu não consigo falar de 16 hoje. Com distanciamento histórico, não tem como falar de 2016 sem citar o que estava acontecendo nos bastidores do clube.